O Sport vai deixar de jogar contra Corinthians, contra Santos, um jogo do Sport e Santos, só na PPV, ele estoura, só para ver o Neymar jogar. O jogo contra o Corinthians, que está aí no Mundial, o jogo contra o São Paulo, que é um timaço, um senhor timaço, contra o Grêmio e tal. Em vez disso, por conta da administração do senhor Gustavo do B no futebol, nós vamos jogar contra o Oeste, contra o Icasa, contra o Paysandu e contra o Chapecoense. E ele diz que vai ter a mesma renda. O Todos com a Nota já diminui violentamente. O ingresso já cai violentamente. O público de campo já cai violentamente. O número de sócios já cai violentamente. O patrocinador cai para metade do valor. Né? E se você for para a ponta do lápis fazer esse cálculo, eu fiz esse cálculo de uma maneira assim, muito... Né? Por exemplo, se o Sport tivesse sido heptacampeão e se fizesse uma campanha de sócio competente, né? O Sport poderia fazer uma campanha de 50 mil sócios. E poderia ter 50 mil sócios, sim. O Internacional teve 100 mil. E com 50... Então, se em vez disso, o Sport ficou com 4, 5 mil sócios pagando em dia. Some isso por um ano inteiro. Quer dizer, se for para a ponta do lápis, eu diria que, no mínimo, Gustavo do B deu um prejuízo financeiro ao Sport de 20 milhões de reais. No mínimo. Lógico que isso não é uma conta exata. Porque a gente não sabe quantos sócios perdeu. Não é? A gente não sabe quanto perdeu de patrocinador, quanta gente deixa de botar placa no estádio, né? A vantagem, quantas camisas do Sport deixam de ser vendidas, quantas camisas do Sport foram vendidas quando o Sport foi campeão da Copa do Brasil. É brincadeira o que se faturou ali. Tá certo? Então essas vantagens, sem falar da autoestima, o Sport é feito para ganhar. Tá certo? Então dizer que, veja bem, torcida rubro-negra, dizer que a administração dele foi exitosa na parte financeira é faltar com a verdade. Isso não é a realidade. Ele deu um tremendo prejuízo, aí diz, não, pagou as contas, pagou, antecipou receita. Aí é muito fácil. Parcelou débito. Não, resolveu 32 milhões de impostos, parcelou tudo. Os postos pagados, ótimo que tinha parcelado, não tem problema, isso não vai nenhuma crítica aqui. Agora, não pode faltar com a verdade. Não pode dizer que pagou débito, parcelou débito é uma coisa, pagar débito é outra. E o caixa do clube, que é o mais importante, a parte financeira, não. Ele deu um resultado na parte administrativa boa. Quem dá, numa empresa, quem dá resultado positivo bom, é que aumenta a receita para aumentar o lucro. O lucro só aumenta se aumentar a receita. Ele diminuiu a receita. Quando ele perdeu o Ex, perdeu o Ept e botou o Sport na segunda divisão, ele diminuiu estupidamente a receita do clube. Então não se pode faltar com a verdade. Como a área do esporte é muito boa, uma arena ali vai ser de uma rentabilidade muito alta. Se você fizer uma arena, por exemplo, como essa do governo do estado, por exemplo, vamos supor que tenha as duas arenas. Qual é que vai ser mais rentável para fazer show? Você faz um show de Madonna, que me perdoe a arena do governador, ou em num lugar ruim, e faz um show de Madonna aqui no coração de Recife, metrô, carro para todo lado, uma senhora arena de 45 mil pessoas que para show dá 65 mil. Sabe qual é o lucro de um evento desse? 20 milhões de reais. Sabe qual é o lucro de uma arena dessa por ano? 200 milhões de reais. 200 milhões. Uma arena dessa, ela se paga, Boris, entre 10 e 15 anos. Ela se paga. Então, não é verdade esses espigões. Esses espigões é uma obsessão do presidente atual do esporte de fazer especulação imobiliária com terreno. Ele é extremamente competente em fazer especulação imobiliária. Basta a gente olhar para o Recife. Para todo lado de Recife, onde tem uma brecha, onde tem um terreno, ele faz um senhor prédio. Parabéns para ele. Um grande empresário nesse setor. Eu não faça isso com a área dessa não, de Recife. Nós temos um legado que vale R$1 bilhão. Nós podemos fazer uma arena, ela é autofinanciável. E no redor, veja a nossa proposta. E questionem a proposta, a viabilidade da proposta. Vamos supor que a arena ocupe uma área de 4 ou 5 hectares. Vai sobrar mais de 5 hectares. Vai sobrar uma área maior ainda. É onde querem fazer os espigões. E aí, qual é a nossa proposta? Uma praça olímpica. Nós estamos às vésperas das Olimpíadas no Brasil. Não existe nenhuma praça olímpica, complexo olímpico, integrado. No Rio de Janeiro existe separado, espalhado. Na América Latina não tem nenhuma praça olímpica, como tem no mundo todo, como tem em Barcelona, como tem na Inglaterra, como tem nos Estados Unidos, tá certo? Perto, para se fazer, por exemplo, um campeonato mundial de esportes olímpicos. Tem nenhuma na América Latina. Seria a primeira da América Latina. Aí, Boris, você pode me perguntar, e o ouvinte pode me perguntar, vai fazer como? Isso é promessa de campanha? Eu não sou irresponsável. Eu trato o esporte com carinho, com uma responsabilidade muito grande. Para se fazer isso,
torcedor do esporte. A presidente Dilma baixou um decreto que toda empresa do Brasil pode aplicar parte do seu imposto de renda em estrutura olímpica. Por causa das Olimpíadas do Brasil. Ela criou um incentivo fiscal para que se construísse praças, estruturas olímpicas. Tá certo? Então você pega, por exemplo, empresas pernambucanas aí, como a Queiroz Galvão, né, como o grupo Ricardo Brenan, como a própria Odebrecht, que está aqui também implantada muito forte em Pernambuco, o Porto de Suape todo. O governador se abraça com um projeto desse, como pernambucano que ele é. Né? O prefeito da cidade de Recife. A Fiat. Fiat, todas as empresas. Fiat, muito bem lembrado, que está sendo implantada aí. A maior fábrica da Fiat do Brasil vai ser em Pernambuco. Já pensou o imposto de renda de uma Fiat dessa? Está resolvido o problema da Praça Olímpica. Não só para construir, como para manter. E aí nós vamos ter 10 mil atletas, jovens atletas, praticando esporte. Rubro-negro ganhando medalha de ouro em Olimpíadas. Veja a função social que isso cumpre. Além de uma ocupação horizontal, praticamente horizontal, que não interfere em altitudes, uma praça olímpica. Então, veja só para concluir, desculpa. Ao invés disso, não vamos fazer praça olímpica não para fazer espigão, pelo amor de Deus. Vamos lutar, nós temos um trunfo para isso. Nós temos um patrimônio espetacular. Agora vamos lutar sem alienar o nosso patrimônio. Entendeu? Essa história, por exemplo, de hotel. Primeiro eu quero outro desmentido. Me desculpe e me perdoe, eu não posso deixar a mentira permanecer. Tá certo? Eu tenho um hotel que está fazendo 20 anos agora. Não tem 30 e tantos anos, não. E que já foi reformado totalmente 4 vezes. Eu arrendei ele durante 6 anos e recebi uma sucata. Acabado. Então, qualquer um que entender um pouquinho de hotelaria, se você arrendar um hotel por 30 anos, não fica nem o bagaço. É o bagaço da laranja. Porque manutenção de hotel é um investimento altíssimo. E quem vai arrendar por 30 anos não vai fazer, não. Eu arrendei a uma grande empresa de Milão, da Itália, o meu hotel por 6 anos. Durante os 4 primeiros anos eles fizeram manutenção. Nos outros 2 não fizeram. Recebi um bagaço. Passei 3 anos investindo para recuperar o hotel. Não, Sérgio Guedes parece que tem um contrato já, né? Estava na minha pauta para eu conversar com ele, para eu entrevistá-lo. Mas seria interessante para você, não? Mas ele falou que nada o impede. Então eu posso entrevistá-lo. Se for o caso, sim. Eu já tenho uma relação de 5 nomes, né? Aliás, foi eliminado um, que é o Caio, né? Seriam 6. Está no Vitória. Foi do Vitória, aí saiu da lista. Foi indicação de Bertini, que é muito amigo, muito próximo a ele. Tem que ter muito cuidado com isso. O Bertini é um cidadão, um homem preparado, um homem com cursos superiores, um homem de relevante serviço prestado à sociedade pernambucana, inclusive na parte cultural de Pernambuco. Né? Então, sempre foi atuante no clube, né? Já participou, já foi candidato outras vezes da gestão. O que ele poderia ter feito nessa época? Ele poderia ter participado de projeto? Ele foi convocado para alguma coisa? Claro que não. A única coisa que a gente faz é uma vez ou outra ir para jogo. Participarmos, como eu participei, e ele teve presente também em reuniões do Conselho do Esporte, é isso que cabe. Né? Não cabe dizer, não, que ele está fora, porque não foi. É de uma infantilidade isso, tão grande, que não merece nem resposta. O técnico tem a última palavra na contratação, na escalação do time, mas tem que dar satisfação de tudo. E todos me dão, até Leão me dava. Conversava com ele tinha que me dar. Porque contratou fulano, porque substituiu fulano, porque fulano não está fazendo parte da relação, porque a escala de treino essa semana tem uma folga em tal dia. Eu não quero folga. Quando não tiver nada para fazer, vai ouvir palestra de nutricionista, de médicos, de terapeutas, de psicólogos, né, de pessoas para contribuir para da parte espiritual do jogador, que nós somos espírito também. Então, o técnico ele é um funcionário que tem que ser enquadrado antes da contratação. Nada de entregar a chave. E aí o Givanildo teve um momento de infelicidade comigo. Eu sempre dei sugestão e discuto tudo, como é que o time joga e como não joga. A última palavra é dele. Agora, satisfação ele tem que dar. Até para exercitar. Agora, isso num clima agradável, num clima de amigo. Sou amigo de todos os técnicos que passou aqui, inclusive de Givanildo. Ficamos depois bem. Mas o Givanildo ouviu a corda de alguém quando chegou aqui. Disse, o Homero gosta de mandar no time, gosta de mandar em técnico. Não é verdade. Eu sou parceiro do técnico. Eu dou apoio, dou suporte ao técnico. Não deixa ele entregar as baratas, não.
E aí eu disse, ó, Givanildo, eu tinha, rapaz, uma sugestão, meu amigo, assim nesse termo. Eu tinha uma sugestão, meu amigo, a gente ia jogar fora. Ele ainda não conhecia bem. Isso foi numa quinta-feira. Pronto, eu tenho uma sugestão para lhe dar. Depois você, só uma sugestão, com todo respeito. Depois você resolve, o que você resolver, você faz e acabou. Não tem problema nenhum. Depois a gente debate sobre esse assunto. Ele virou-se para mim e aí ele não foi feliz. É um homem bom, um cara decente, meu camarada hoje. Ele disse, não aceite sugestão. Eu digo, se apresente ao Coronel Adelso, peça suas contas que você não é mais técnico do clube. Não aceita a sugestão do vice-presidente de futebol. Que é isso, rapaz? Você não pode dizer isso nem um jogador. Se o jogador chegar pro técnico, no meu elenco, e disser pro técnico, professor, eu tenho uma sugestão, e ele disser que não ouve, eu boto ele para fora também. Eu vou arranjar outro, esse cara não presta. Tem que haver uma democracia. Agora, a última palavra é do técnico. Mas ouvir a sugestão... Sim, mas no E aí o que acontece? Aí ele não era mais. Aí Gustavo estava viajando, ficou louco, não, tem que voltar. Aí, por obrigação, Givanildo teve um gesto muito elegante, muito que bonito. Luciano Bivar teria Não, pedido. Luciano ligou para mim e disse, Romero, o que você fizer tá feito. Luciano nesse ponto aí não farrapa um segundo. Ligou, estava em Brasília, estava em São Paulo, soube de uma coisa, ligou para mim, Romero, soube que você mandou o Givanildo para fora. Eu sou o presidente do clube, o que você fizer tá feito e eu assino embaixo. Aí Gustavo Dubé, que era nosso companheiro no futebol, estava fazendo futebol com a gente. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, o Givanildo tem que ficar e parará. Aí fez Givanildo, ia onde eu estava, almoçando lá no Gil. E Givanildo não pediu desculpa, disse, ó, eu não fui feliz e tal, tudo bem, Givanildo, então vamos deixar isso para lá e vamos em frente. Ele continuou com a gente. Mas eu senti que ele não era o cara pro futebol, ele não tem a liderança que eu precisava para um técnico de futebol. E pela primeira vez, um técnico bota o time na primeira divisão, Boris. Eu quero saber se vocês já ouviram falar nisso. As coisas que acontecem comigo no futebol. Pela primeira vez, um técnico botou o time na primeira divisão foi demitido. É como se o Náutico demitisse o Galo agora. O Galo fez uma campanha dessa que fez, chegasse no fio, o presidente... Pô, eu banquei, eu corri o risco. Já pensou se depois não tivesse dado certo? O pau que eu ia levar? Aí no outro ano a gente foi campeão estadual e a gente ficou na primeira divisão de novo. Eu trouxe Galo, fomos campeões, você perdeu um ponto... Perdemos para o Santa Cruz depois de ser campeão. O Sport é um título inédito. Campeão sem perder um ponto, sem um empate no estadual de Pernambuco no ano de 2007. E depois fizemos uma campanha razoável na primeira divisão. E eu deixei o clube mais uma vez na primeira divisão. E os 2 anos, 2006 e 2007, o Sport foi superavitário financeiramente. Eu custa acreditar. Eu não sei se o ouvinte da Rádio Jornal, né, milhares de ouvintes por esse Pernambuco todo, extrapola até a fronteira de Pernambuco, merece a obrigação de ouvir uma asneira desse tipo. Ele acabou de dizer que em 2001 eu perdi um hexacampeonato. Eu fui pentacampeão em 2000, e em dezembro de 2000 eu saí do clube. Em dezembro, por motivos pessoais, companheiro Luciano, eu fiz uma carta de renúncia por motivos particulares e acabou. E saí do clube. O candidato dele, infelizmente, ele está aí expondo o Luciano. Luciano não merecia isso. E aí Luciano perdeu o Hexa. Eu não sei se ele estava lá ou se ele não estava, quem era ou quem não era. Então, e depois fala de inverdade, de falácia. Ele acabou de dizer uma absurda inverdade, e o pior, uma inverdade que todo mundo em Pernambuco sabe, a imprensa sabe. Boris, quem estava na diretoria de futebol do Sport, me perdoe fazer isso. Eu sei que isso é um programa democrático, transparente, você é um radialista que tem personalidade suficiente, e eu tomo a liberdade de perguntar a você. Quem estava no Sport em 2001? Eu fazia parte do futebol? Não, era o Dr. Fernando Lima. Pronto, tá aí dito. Então, aí por isso aí, todo esse discurso bonito, tem até uma voz de locutor, até, não é? Uma voz impostada, muito interessante. Mas todo esse discurso dele vai de água abaixo. Gustavo Dubé deu sim um prejuízo financeiro de mais de 20 milhões. Aí diz, não, porque ele fez um contrato maior com a televisão. Ele e o resto do Brasil. Os contratos de televisões, o dinheiro em relação ao contrato de televisão, vem subindo de uma maneira espetacular. Porque cada vez o público acompanha mais televisão. No Brasil e fora do Brasil. Os campeonatos brasileiros são veiculados, como vocês sabem, em boa parte do planeta Terra. Então o pay-per-view vem dando muito dinheiro. Esse pay-per-view foi um negócio espetacular, cada dia mais moderno, com mais câmera, gostoso de a gente assistir. Não é? E os jogos do Brasil também. Então, a receita, por exemplo,
O Sport teve aumento de receita, a Portuguesa teve, o Bahia teve, todos os clubes do Brasil. Não foi mérito de seu Gustavo do B, não. A rede da televisão, simplesmente, negociando com o Clube dos 13 e com o Clube do Brasil, se Gustavo não tivesse nem ido lá, seria a mesma coisa. Agora ele foi, tudo bem, foi, assinou o contrato, tá certo, acertou o dinheiro e pegou a antecipação. Eu fui a uma reunião com o Gustavo, faz muito tempo não, acho que no início desse ano. Ele me chamou para um almoço no gabinete. Gustavo é um cara educado, de bom trato, lá dentro do Sport. E ele me mostrou aqui, olha, fiz uma antecipação, fiz uma operação de 3 milhões de reais, mostrou num projetor de slide lá. Agora, essa pessoa que representou Gustavo aí não estava lá, não participou dessas reuniões. Agora tem esse tipo de informação. Então, houve antecipações muitas, aí diz, não pagou imposto, não pagou, não é verdade. Parcelou imposto, para pagar em 5 anos, 10 anos. Tudo bem, é imposto do clube. Não estou dizendo que esse imposto é tudo culpa de Gustavo, não estou dizendo isso. E não estou dizendo que isso é má utilização dos recursos do esporte, não. Mas daí para dizer não saneou o clube, isso é mentira. O Clough está abarrotado de dinheiro, é outra mentira. Não porque tem 6 milhões. Tem 6 milhões e vamos supor, e antecipou 10. E perdeu de ganhar 20 milhões. Se o Sport tivesse sido hexa e heptacampeão, fazia uma campanha, tinha 50 mil sócios. 50 mil sócios, primeira divisão, com receita. Já pensou o Sport tivesse na Libertadores agora? Aí o prejuízo não é de 20 milhões, não é de 50 milhões de reais. Ô, Mero, e esses 6 milhões que ele diz que tem em caixa, ele devia ter canalizado para futebol, por exemplo. Para não cair. Para não cair. Pronto. A gente começou o Campeonato Brasileiro com um treinador interino e o elenco tinha 18 jogadores. E que adianta você fazer, você chegar na imprensa e dizer que tem 6 milhões no caixa e no fim das contas o time está na segunda divisão. Além do que, Gustavo? Deveria ter 20. Exatamente. Deveria ter tido 20 milhões para usar, para botar o clube na primeira divisão, quem sabe na Libertadores. Ô, doutor Nero. E Boris, só para completar o que Fred falou, aí eu vou, para você sócio, escute, você que é sócio patrimonial, como eu faço a pergunta a vocês. Sócio patrimonial já diz tudo, é sócio do patrimônio do clube. Se você faz um projeto de arena como diz nessa maquete de Gustavo do B, você vê que vai ter lá uma piscina pequenininha, a parte social do clube praticamente acaba, a parte socioesportiva acaba. O sócio patrimonial vai ser sócio de quê? O sócio vai ser sócio das salas empresariais do hotel? Não vai. Não vai. Vale a pena ser sócio do patrimônio? Até porque o patrimônio, quem vai ser sócio e dono é iniciativa privada por 30 anos. O sócio patrimonial do esporte vai perder o patrimônio por 30 anos. É isso que eu quero dizer. Fred, eu lhe conheço, mas sua entrevista foi muito infeliz. Foi muito infeliz. Você mostrou desconhecimento. Eu quero só que o sócio que está me ouvindo, uma campanha de oposição é difícil. Eles têm a caneta na mão, o poder na mão, a relação de sócio na mão. Há quem diga, eu não acredito, que até sócio é fabricado. Eu não acredito nisso, acho que não é feito. Mas a gente tem que ficar atento. Então eu peço a todos os sócios que venham, atualize, paga 2 meses de seu título. Porque é difícil ganhar uma eleição contra a situação. Não é fácil.